Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise do Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Hoje vamos fazer então a análise da Bitcoin Cash focada tanto em BTC quanto em Tether, para entender um pouco melhor essa movimentação que vem acontecendo, onde a Bitcoin se valorizou bastante e as altcoins, em especial essas três, não conseguiram acompanhar essa valorização, se mantiveram no patamar, ao contrário, tiveram até um recuo e recentemente, ao longo do dia de ontem, tiveram aí uma elevação bastante acentuada. Então a gente quer entender de uma maneira um pouco mais clara o que pode estar acontecendo com os preços, para onde eles podem ir. Por conta disso, nós vamos apresentar para vocês primeiro Bitcoin em Tether, tal qual a análise de ontem, é absolutamente o mesmo gráfico, mas ele vai ser o nosso gráfico base. Depois nós vamos analisar Bitcoin Cash em Tether e, por fim, Bitcoin Cash em BTC. Então nós começamos isso agora. Antes disso, Dia das Mães, então homenagem a todas, em especial aí uma lembrança para a Dona Marli. Pessoal, vamos então aos gráficos. Então aqui começamos com Bitcoin cotado em Tether na Exchange Binance. Então a gente já sabe que o volume é Binance, OKEx e Huobi, porém para os demais gráficos vai ser apenas na Binance. Então essa é a única diferença. Eu queria chamar a atenção para os pontos chaves. Eu não vou refazer a análise, ela está no vídeo na edição do programa de ontem, do sábado. Porém, aqui nós temos algumas datas chaves. Então, início de abril, dia 2 de abril, para ser mais preciso. Aqui no fim de outubro, início de maio, nós começamos aqui com um movimento de ascensão. Tivemos uma pausa e aí agora, então, mais recentemente, nos últimos 2, 3 dias, nós estamos tendo uma ascensão bem acentuada. E, mais importante, nós estamos tendo 5 dias com volume crescente, em especial em relação à média dos últimos 59 dias. Então, uma aceleração acentuada na movimentação, conforme a gente apontou na análise feita na edição anterior desse programa, ontem no sábado. Então, esse aqui é o nosso gráfico base. A gente dá uma passada, então, na predição que a gente já mostrou para o final do dia de hoje. Podem ver que ela foi feita ontem, dia 11, ela foi gerada relativa a hoje, às 21 horas, horário de Brasília. E a gente tem então 7.233 no intervalo admitido de 7.121 a 7.346, então predizendo um leve avanço relativo ao fechamento no dia anterior. Então tem uma expectativa de alta, ok. Vamos dar uma olhada então no próximo gráfico e aí sim a gente vê Bitcoin Cash cotado em Tether na Exchange Binance com volume apenas da Exchange Binance. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o período do início de abril, nós tivemos uma valorização bastante acentuada agora aqui em Tether, onde nós partimos aí logo acima dos $150, quem sabe 170, e fomos até praticamente os $300. Depois, após um leve recuo, nós tivemos então uma nova movimentação altista, marcando o topo aí dessa movimentação acima dos $300, quem sabe aí 310, 315. Depois tivemos aí uma correção, novamente uma recuperação do preço e repetimos o topo. E aí sim entramos num leve declínio. E aí o que aconteceu? Até o final de abril, então tivemos aqui uma recuperação parcial aqui nos preços da Bitcoin Cash em Tether, e aí nós tivemos uma pausa na movimentação correspondendo aí a essa alta forte. Então aqui essa movimentação fez fundo aí logo abaixo dos 250, 248, era um exagero, os preços conseguiram se recuperar. Porém, eles pararam antes, exatamente antes. Na realidade, eles estavam aí 290, 299 nessa região, logo abaixo dos $300, e ali se mantiveram e foram aos poucos mostrando sinal de fraqueza, enquanto a Bitcoin fazia sua trajetória altista. Porém, no dia de ontem, ao longo do sábado, até às 21 horas, aí, horário de Brasília, nós tivemos uma movimentação bastante expressiva, mas não só isso, com muito volume, um volume bastante acima da média e um volume que fazia bastante dias que não se encontrava mais aqui na Bitcoin Cash. Ele aconteceu posterior à movimentação altista brusca que ela teve no dia 2, ou seja, no dia 3 de abril. Então, dia 3 de abril foi o dia que nós mais tivemos volume relativo à média dos 59 dias que antecederam nesse período aqui.
Então, esse movimento aparentemente aqui ganhou um reforço bastante grande. Provavelmente aqui nós tivemos uma reação muito grande da força vendedora, que foi pareada por uma força compradora, sustentando os preços naquele patamar e aí permitindo sim que os preços subissem, mas aí a gente pode ver que o volume saiu e os preços começaram a ceder. Ok, o que nós estamos tendo agora? Um movimento altista bastante forte, com muito volume, depois então de uma ausência de volume. Podem ver aqui, a gente tem um volume bem dentro da média, tá? Bastante próximo, mas zero desvio padrão acima da média, ou seja, da média ou para baixo. Então a probabilidade dele estar abaixo da média é bastante grande, mas ele reapareceu, então fazendo essa nova movimentação. Qual é a nossa expectativa do Bitcoin Cash então para o dia de hoje? A gente vê aí 339 Tethers no intervalo admitido de 329 a 348. Então a gente está admitindo, ao contrário do predição para Bitcoin, a gente está vendo aqui um leve recuo relativo ao fechamento anterior. Então isso é interessante. Então a gente está vendo um viés de alta para a Bitcoin relativo ao fechamento no sábado às 21 horas e um viés de baixa para a Bitcoin Cash relativo ao mesmo fechamento. Então, isso tem um impacto na relação Bitcoin Cash BTC, ou seja, Bitcoin Cash cotada em Bitcoin. Por quê? Porque a gente tem um viés de alta na Bitcoin que está no denominador, o denominador aumenta, e a gente tem um viés de baixa no numerador, então isso deve contribuir para baixar a relação entre essas duas, é isso que nós vamos ver agora. E aí o que nós temos aqui? A gente está aqui com Bitcoin Cash cotada em BTC na Exchange Binance, volume também apenas da Binance. Aí o que a gente vê? Aquela mesma relação, um gráfico relativamente parecido em termos do padrão que ele tem. O que significa isso? Nós temos aqui uma alta bastante súbita no início de abril, onde nós tivemos ela seguida por volume, ok? Depois nós tivemos essa queda aqui, que corresponde aqui ao fundo no final de abril até os 248, logo abaixo dos 256 Tethers, representada aqui por uma relação bem próxima de 0,45. A gente lembra que essa relação ela vinha oscilando aí nesse período de alta aí na casa do 0,50, tá? Então nós estamos aí abaixo disso agora. Então o que aconteceu? Essa relação ela teve uma recuperação logo abaixo dos 50, eventualmente cruzando ela temporariamente, ela cai novamente, ela cai bastante, cai até o 0,45 e agora em função dessa alta que aconteceu no dia de ontem, essa relação voltou a subir novamente em direção ao 0,50. Porém, combinando isso com o viés de baixa que nós vemos na Bitcoin Cash em Tether e o viés de alta que a gente viu na Bitcoin também em Tether, a gente consegue ter uma ideia de que essa relação vai ter uma dificuldade de cruzar o 0,50. Então, por enquanto, os 0,50 ou 50 mili, como queiram, a gente prefere assim. Esses 50 mili, então, estão funcionando como um cap, uma resistência para a relação Bitcoin Cash BTC nesse momento, apesar de nós termos aqui um volume. Então, para essa relação subir, o que nós precisaríamos? Nós precisaríamos de um recuo da Bitcoin. Isso pode acontecer caso posições em Bitcoin saiam e migrem para Bitcoin Cash. Aí que entra um ponto interessante. Quando a Bitcoin sobe, é muito natural que as pessoas saiam das altcoins e entrem na Bitcoin para aproveitar essa movimentação. Então, a Bitcoin acaba se beneficiando disso. Porém, quando a Bitcoin começa a dar sinais de fraqueza ou de fim, não necessariamente fraqueza em termos de volume, mas na capacidade dos preços de continuar subindo, é natural também que o dinheiro saia então da Bitcoin e volte para as altcoins. Porém, essa saída ela é difusa, porque esse capital então se distribui por várias coins. Então, alguns traders vão preferir as menos negociadas, que talvez ainda não subiram ou que tem uma menor capitalização. Eles vão procurar se posicionar ali para, quem sabe, almejar ganhos percentualmente maiores. Outros vão preferir uma ou outra da qual eles já têm uma familiaridade maior, talvez Ethereum, talvez Litecoin, talvez a Bitcoin Cash, então talvez a Ripple. Então, o que acontece? Esse capital acaba sendo difuso e se distribuindo então para um número maior de coins. Então a questão de qual é o peso e quanto desse percentual de alta vai passar a se reproduzir
numa altcoin vai depender dessa proporção. Isso pode variar, isso pode ser dinâmico, porque a gente pode, por exemplo, ter saído de um Ethereum, ter entrado na Bitcoin e voltar para um EOS, por exemplo, voltar para uma Litecoin ou voltar para uma outra. Então, não necessariamente ele vai seguir a mesma proporção. Então, isso é uma coisa interessante para ficar acompanhando, mas a gente acredita que o volume vai ser um bom guia nesse momento. Então, a nossa expectativa é que os 50 mil funcione aí como uma resistência e a gente espera que, uma vez rompido, ele volte a funcionar como um suporte, tá? Mas nesse momento nós estamos tendo uma valorização bastante grande aí dessa moeda. Então, essa aqui foi a análise que a gente queria passar para vocês, mas vamos antes então dar uma olhada na nossa predição para o final do dia de hoje. A gente está vendo aí exatamente aqui 0,485, ou seja, 48,5 milha para o final do dia de hoje, no intervalo admitido de 47 até 49 milha, ou seja, ela está reconhecendo aqui a incapacidade aparente da relação Bitcoin Cash BTC, desse par, de cruzar então os 50 mil. Então essa foi a nossa análise aí para isso. Então vamos dar uma olhada no mercado. A gente começa nesse momento aí com o giro, Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Como funciona a governança na blockchain? No vídeo de ontem nós comentamos aí a Proof of Work e o Proof of Stake, onde essa governança, do ponto de vista de determinar se uma transação é ou não, isso depende de quem está montando o bloco, ou publicando o bloco, é uma coisa que não é sabida de antemão, e do ponto de vista do protocolo, das funcionalidades, etc., isso fica a cargo da comunidade, do grupo de miners ou de nós, em especial, para decidir se eles vão acatar o upgrade ou não, e disso então pode ser uma disputa, um embate que pode dar origem a uma nova moeda. Não é positivo isso, na nossa opinião, mas é o que acontece. Algumas outras podem ter um conselho ou um grupo ou uma forma mais restrita na determinação de quem pode ter uma opinião sobre o que vai acontecer ou o peso dessa opinião. Então a gente comentou aí na BitConf, a gente apresentou a Edeira Hashgraph, que nós não estamos defendendo, nós estamos apresentando. Ela tem um conselho de 39 empresas em diversos setores, espalhada regionalmente pelo mundo, que então determina, elas rodam os nós e elas determinam o que vai ser implantado de funcionalidade, dessa forma impedindo que surjam forks, ou seja, novas moedas. Então, toda vez que chegar num consenso ou for decidido, esse conselho decidir que novas funcionalidades serão implementadas, elas serão implementadas. Então, essa é uma conditio sine qua non, então, para fazer parte desse conselho, ou seja, a condição sem a qual não. Vamos dar uma olhada então agora no CoinMarketCap. Antes de entrar nisso, tem um ponto interessante que eu gostaria de chamar a atenção, que é a matéria que está aqui do lado. Bitcoin é ouro dos tolos, na realidade dos idiotas, né? Não, diz Peter Schiff, né? Fool's Gold, né? Ouro de tolo, né? Como já dizia o poeta Raul Seixas, né? Então, o que está acontecendo existe uma percepção de que a Bitcoin ela possa surgir como, ou se estabelecer como reserva de valor, ou como reserva de valor, né? Então, o que acontece? Por quê? Porque ela é indestrutível, porque tu não pode destruir uma Bitcoin, ela vai estar registrada na blockchain. E daí? E daí? Sabe? Então, o fato de algo não poder ser destruído não quer dizer que tem valor. As penas de ganso não foram destruídas, já foram usadas como dinheiro e hoje não tem valor nenhum. As conchas em beira de praia já foram usadas como dinheiro, não são destruídas e hoje não tem valor nenhum. O fato de algo não ser destruído não quer dizer que isso é uma reserva de valor. Então, o que faz ser uma reserva de valor? Bom, primeiro que valor é subjetivo. Então, a gente analisa ao longo da história. Ao longo da história, a única reserva de valor que tem as demais características que exige para ser dinheiro que tem é ouro e prata. Por exemplo, se uma caravela espanhola for descoberta em algum lugar do oceano com toneladas de ouro, essas barras de ouro elas podem imediatamente ser comercializadas como tal. E não como relíquia, mas como ouro.
Então isso mostra isso é capacidade de armazenar valor, isso é value storage ao longo de séculos. Qual é o outro ativo que pode fazer isso? Então a gente tem belas artes também, mas qual é o problema das belas artes? Um quadro de Picasso, por exemplo, claro que é uma reserva de valor, mas não é dinheiro, porque é aquela única unidade. E mesmo que Picasso tem vários quadros, todos eles com enorme valor, ou qualquer outro Van Gogh, etc., Monet, cada obra é única. Então, tu pode ter reproduções dela, mas evidentemente elas vão ter menos valor, e bem menos valor. Então, não tem característica de dinheiro, mas tem característica de reserva de valor. Carro antigo é a mesma coisa. Então, o que acontece? Nós temos aqui uma situação onde está se tendo uma misconceptions, uma falta de capacidade de entender que Bitcoin ela é, na realidade, uma espécie de pacote de rede que é armazenado, só que ele tem um time to live infinito, ela por si só ela não expira. E ela circula dentro de um protocolo, e essa circulação é atribuído um significado de transferência de valor, transferência de dinheiro, mas implicar que isso será uma reserva de valor por quanto tempo, qual é a base de tempo. Então ela é sim um meio de pagamento, ela te permite transmitir informação de um ponto para o outro e a essa informação é associada aí o significado de pagamento, um significado monetário, mas isso não transforma ela em dinheiro. A Bitcoin é tão ruim quanto o dólar. A diferença é que ela não tem o aparato governamental por trás, é só isso. Então ela não faz dela algo que o próprio dinheiro, como a gente conhece, o fiat currency, não faz algo diferente disso, exceto pelo aparato governamental. Então ela não substitui o ouro, ela não substitui a prata, mas ela substitui sim o dólar, ela substitui sim o euro, o real. E quando ela vai conseguir? Quando nós pararmos de vender Bitcoin e de vender Ethereum para fazer dinheiro, porque isso já é dinheiro. E isso vai ficar claro a hora que mais pessoas começarem a aceitar isso como pagamento. Eu vou trabalhar para ti por um certo tempo nesse projeto e eu aceito pagamento em blockchain. Eu vou transferir para ti a propriedade do meu carro, da minha casa, e aí eu vou aceitar pagamento em, eu falei blockchain, né? Bitcoin, ou em Ethereum, ou em Bitcoin Cash. Quando isso acontecer, vai ficar claro que é tão dinheiro quanto os outros, mas não é mais do que as formas governamentais, apenas é livre do controle governamental. E isso sim tem um valor. Isso sim tem um valor, mas isso não quer dizer que é uma reserva de valor, porque isso pode mudar com o tempo. Ah, e por que o ouro não pode mudar com o tempo? Claro que pode, mas a chance dela mudar é muito pequena, porque há 3.000 anos atrás já se aceitava ouro como dinheiro. E isso é um sinal. Qual é a outra forma de pagamento que há 3.000 anos atrás era aceita e que hoje também é? Então isso a gente às vezes perde a noção. Então chama atenção, isso é uma discussão um pouco filosófica sim, mas isso dá uma ideia de para que rumo as coisas vão. Por isso que a gente chama a atenção de vocês para esse ponto. Então lamento mais uma vez ter estendido tanto, mas era um ponto que a gente queria comentar. E aí a gente entra aqui na CoinMarketCap. Bitcoin, então, benchmark nesse momento $7.100, Ethereum 189, a gente vê elas aqui continuando aquele recuo que a gente apontou aí na análise de ontem, e a Bitcoin Cash, então, aparentemente também fazendo um topo logo acima dos 350, como a gente comentou há pouco aqui na análise. Litecoin, então, perto dos 90 também, então a gente vê aí os 360, 370 como uma resistência para o Bitcoin Cash, aparentemente, e aqui Litecoin, então, com os $90 aí de resistência. Binance, no movimento parecido, porém com uma fraqueza, ela está descontada depois daquele teste antecipado que ela fez aos 25 Tethers, né? Ela não conseguiu mais recuperar a sua pujança altista. E aí a gente entra em volume, BitMEX com volume bastante elevado e recuo aparente aí desde da nossa última análise, ela estava na 9.1, recuo de 600 milhões nas últimas 24 horas, mas ainda muito elevado, 8.5 bi, OKEx 3.2, aí começando a recuar, chegou a 3.5 e a gente vê aí Binance 2.1 relativamente flat em relação ao último dia, mas a gente vê o volume aí nas principais exchanges aparentemente fizeram um topo, porém já
temos aí experiência de que esse topo, ela pode fazer um recuo, mas ela pode subitamente retornar, e é por isso que a gente quer entrar agora na Bitcoin, aqui na Binance Bitcoin cotada em Tether. A gente está aqui no gráfico de um dia e a gente apontou aqui alguns suportes. Então, o que acontece? A gente estava vendo suporte em 7.100, vamos entrar aqui no gráfico, e em 7.000. Então, nós temos agora um suporte bastante forte em 7.000, que nós estamos para fazer o teste nele. Depois de perdido 7.000, a gente tem um suporte aqui em 6.700. E depois nós temos um suporte em 5.400. Então, esses aqui são os pontos aqui que a gente está vendo. Então, vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui em 5.400, aqui a gente teve essa resistência. Isso aqui agora deve estar funcionando como um suporte. E a gente tem o outro aqui, onde nós tivemos esse spike aqui de volume, que também se refletiu nos preços, em 6.400, 6.350. Então, isso aqui a gente imagina que seja o suporte bastante forte agora, caso a gente recue até lá. Porém, nós temos um outro em 7.000, bastante forte. Vamos entrar ali agora no gráfico de 1 hora. A gente tem ele aqui. Logo nos 7.000 nós tivemos esse spike aqui no volume e a gente espera que isso sustente os preços. Nós estávamos contando o outro aqui em 770, 700, mas ele foi perdido. Então, foi exatamente. Então, nós já perdemos esse outro primeiro suporte, 700, 770 nessa região. Agora nós temos um suporte em 7.000. Se ele for perdido, então a gente pode recuar até 6.700. Se ele for perdido, a gente pode recuar até os 5.400. Então, esses são os níveis. E resistência, evidentemente, fica claro aqui, a gente está com 7.500 de resistência. Isso fica um pouco claro quando a gente vê aqui que virou de direção ao mercado. Pode ser temporariamente, claro que sim, mas a gente vê aqui a quantidade, a sequência de candles de alta, em especial aqui os candles de grande volume, candles altista, mostrando aqui um esforço grande de compra, fazendo o rompimento aí de patamares, e agora a gente tem não só uma sequência de candles de baixa, mas a gente tem candles, os principais candles aqui em termos de volume são candles baixistas. Então isso mostra aqui que aparentemente o mercado chegou num esgotamento e a gente vai ter que fazer esse rally aí de força compradora, ou seja, vão ter que fazer um agrupamento aí da força compradora para sustentar. Talvez em 7.000, está sinalizando aqui, nós tivemos dois testes aqui, um logo abaixo e outro logo acima, tá? Mas no período intra-candle, então dentro da hora, e a gente acredita que isso aqui sustente. Se não sustentar, os preços vão continuar caindo, e aí a gente pode ver o volume diminuindo, porque provavelmente aqueles que colocaram o preço lá em cima estão começando a sair. Eles não devem fazer isso de uma vez só, eles devem sair até um certo ponto, esperar o mercado subir de novo e voltar a sair. Então eles compraram ao longo da subida e fazem essa venda em momentos aí de topo, fazendo um preço médio aí superior na venda ao que foi comprado, saindo aí do negócio com o lucro e deixando então para as demais pessoas, então aquelas moedas que não têm credibilidade nenhuma no seu saldo, a gente espera que não seja nenhum de vocês. Pessoal, muito obrigado pela atenção, realmente isso aí foi um programa hoje um pouco mais extenso, a gente está planejando aí fazer mais algumas edições hoje, para comentar também o Ethereum e o Litecoin, mas daí evidentemente de uma maneira mais rápida, focado apenas nessas coins. A gente vai tentar fazer isso aí ao longo dessa tarde. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações. Se alguma coisa que a gente falou que não ficou claro, por favor, coloquem as perguntas nos comentários. E se alguma coisa que nós falamos vocês considerem interessante, não se esqueçam de compartilhar com seus colegas e amigos. A gente agradece e isso é bom para o mercado também. Pessoal, bom domingo. Até uma próxima. Feliz Dia das Mães mais uma vez. Dona Marli, bom domingo aí para vocês. Tchau, tchau.